Olá, meu nome é Cláudio Miranda, sou docente do Departamento de Contabilidade e um dos responsáveis do ECAR, o Escritório de Carreiras da USP, aqui em Ribeirão Preto. Para esse CFEA, o ECAR organizou algumas entrevistas com alguns de nossos ex-alunos para falar de suas carreiras. Pegamos alunos, em sua maioria com maior tempo de carreira, para que vocês possam observar a evolução que nossos ex-alunos estão alcançando e para que possam vislumbrar um pouco do possível futuro de vocês. Nesse vídeo, entrevistamos 3 egressas dos cursos de ESSEC, Economia e Contabilidade, para falar de suas experiências em Portugal, nos Estados Unidos e no Canadá, respectivamente, tanto em termos de carreira como de estudos, visto que 2 delas também fizeram mestrado no exterior. A ideia das entrevistas é mostrar que as oportunidades de carreira no exterior são viáveis a alunos de todos os cursos da FEA Ribeirão Preto, mas é preciso atenção a diversos pontos que nossas entrevistadas indicam em seus depoimentos. Aproveitamos e perguntamos sobre como é o processo de se fazer mestrado no exterior e como ser um profissional com registro profissional na área contábil na América do Norte, isto é, o famoso CPA. Mas vamos parar de falar por aqui e deixar nossas convidadas contarem um pouco de sua experiência de trabalho profissional e um pouco do que se espera em termos de competências no exterior. Vamos lá, então? Bem, olá a todos. Estamos aqui hoje com a Graziele Painelli, da... Que turma que é, Grazi? Do ESSEC? Dois. ESSEC 2, faz tempo já, né, Grazi? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre carreira internacional. A Grazi está em Portugal. Ela vai falar um pouquinho da experiência dela. Conta um pouquinho para a gente, Grazi, sobre você, sua experiência, como é que você chegou em Portugal. Rapidinho aqui, né? Então, eu cheguei em Portugal tem mais ou menos 5 anos. Fiz FEA, como o Boco falou, ESSEC 2. Vim para cá de braços abanando, não tinha nenhum trabalho, não vim transferida nem nada. E por isso até optei por começar fazendo mestrado aqui, em economia. Mas eu acho que o que vale falar aqui um pouquinho para vocês em termos de carreira internacional é que, primeiro, o conceito de carreira internacional nesses últimos 5 anos acho que mudou muito, né? Hoje em dia você pode ter carreira internacional morando no Brasil e trabalhando para uma empresa estrangeira ou então se deslocando para outro país, como foi o meu caso. Eu acho que eu vou falar mais da minha experiência, que é sair do Brasil e vir para cá sem nenhum contrato de trabalho e como que eu acho que mudou desse tempo, desses 5 anos para cá. Então, por exemplo, quando eu vim, a primeira coisa que eu pensei foi, poxa, a USP ela é muito reconhecida no Brasil, mas eu não sei até que ponto, para o mercado que eu quero trabalhar, que eu trabalhava com Private Equity, ele era reconhecido na Europa. Falei, então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um mestrado na minha área em uma universidade aqui de Portugal. E foi isso que eu fiz. E me ajudou bastante até a conseguir o meu primeiro emprego aqui, porque eles viam que eu tinha já alguma experiência nessa área em Portugal. Depois, acho que o inglês, obviamente, mas isso é o básico, né? Pelo menos conseguir se comunicar um pouco. E depois ter uma base como o país que você quer trabalhar. Quando eu vim para cá há 5 anos, eu vim para Portugal pensando que eu gostaria de trabalhar em Portugal. Ok, bom, mas isso já ficou, acho que no passado. Hoje em dia, o que eu tenho visto a única coisa que se mantém, acho que é o inglês, que ainda, pelo menos um mínimo, você tem que ter sim, independente até de ser em Portugal a vaga. Aqui é necessário ter pelo menos uma segunda língua. Mas esse curso, por exemplo, hoje eu não sei mais se eu faria um mestrado em economia. Talvez eu fizesse um mestrado em análise de dados. Talvez eu fizesse um mestrado numa área que não tem nada a ver com a minha graduação, porque hoje você ter mais da mesma formação não é mais algo que vai agregar tanto assim. E, além disso, não necessariamente eu viria para Portugal, eu poderia estar em qualquer outro país daqui trabalhando para Portugal ou trabalhando para a Alemanha. Então, essa questão do deslocamento eu acho que mudou bastante também. Para quem está vindo da FEA, eu acho que assim, a base já é muito, muito grande, principalmente da área de negócios, né, de business. A base já é muito consistente. E eu acho que a dica aqui é meio que focar em outras áreas ou até em soft skills, que agora, trabalhando à distância, basicamente você precisa mostrar que você é organizado, que você tem uma boa comunicação, consegue falar com o pessoal, consegue, enfim, entregar tudo que você tem para entregar a tempo. Imagino que nessa altura sejam esses os principais pontos.
Você falou do inglês, né? Apesar de você estar em Portugal, eu sei que você passeia por alguns lugares. Uma outra língua, como o francês, o alemão, faz alguma diferença nessas contratações por aí do que você viu, os contatos que você tem? Faz bastante. Aqui em Portugal, o inglês é o mínimo e uma terceira língua é muito, muito bem vista. Então, para uma vaga, vamos falar, para quem está se formando agora e vai buscar uma vaga aqui, eu acho que isso facilita demais a contratação. Todos os meus amigos que têm a terceira língua conseguem entrar no mercado de trabalho, eu diria, de uma maneira mais ágil do que quem não tem, porque é difícil, é escasso essa mão de obra. Deixa eu perguntar uma coisa. Aqui no Brasil, você falou que foi fazer um mestrado aí. Aqui no Brasil a gente tem os MBAs e os mestrados, né? Na Europa tem classificações diferentes. Como é que isso é pago? Como é que funciona esses cursos de pós? Eu não sei se tem MBA. Como é que funciona de maneira É, geral isso? é bem importante falar da grande diferença do mestrado aqui, né? Porque aqui eles têm, depois do Acordo de Bolonha, eles concordaram, a Europa toda concordou que a graduação seria de 3 anos e o mestrado seria mais 2. Enquanto nós fazemos uma graduação de 4 ou 5 anos, dependendo do curso. Eu, no mestrado, eu me senti fazendo uma segunda graduação, ou fazendo de novo os 2 últimos anos do ESSEC. Então, é muito complicado. A não ser que você queira depois já fazer um PhD aqui, eu recomendaria fazer um MBA e não fazer um mestrado aqui, principalmente por isso, porque a organização deles em termos de anos, períodos, matérias é diferente. Os MBAs já são muito mais focados para negócio, para mercado e etc. Então, aprendi isso da pior maneira possível. Mas é pago. Você perguntou, é pago? Inclusive nas escolas, nas universidades públicas, paga-se, mas paga-se menos. Então, um mestrado numa universidade pública aqui, vou falar o que eu me lembro, varia entre 5 a 7 mil euros, o mestrado todo, e o mestrado em uma universidade privada pode chegar até 10, 12 mil euros o curso todo. Para MBA, já não sei falar, mas eu acho que está mais por volta dos 10 da última vez que eu havia dado uma olhada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não, acho que é o segundo ou terceiro atividades que você tem de trabalho aí na Europa. Mas funciona. A gente fala muito de LinkedIn aqui no Brasil, né? Esse negócio de LinkedIn, de procurar emprego, tem outras redes. Como é que funciona aí de maneira geral? Para mim, funciona perfeitamente bem. Aliás, todos os empregos que eu consegui aqui, exceto o primeiro que foi lá em 2010, na Inglaterra, foi através do LinkedIn. Eu acho que, principalmente pelos países serem menores e ser União Europeia, ou seja, eles estarem muito... É muito fácil você migrar de um país para o outro. Acaba que eles se conectam muito além só das pessoas que eles conhecem ou do próprio país. Então, no primeiro emprego que eu tive aqui, que foi na Bose, aquela empresa de fones de ouvido, foi pelo LinkedIn, fiz a entrevista, etc., me apliquei, né? E onde eu estou hoje, que é o Private Equity, também foi através do LinkedIn, sendo que não havia ninguém baseado em Lisboa. Eu fui a primeira pessoa baseada em Lisboa, um era baseado em Londres, o outro baseado em Barcelona, e eu aqui. Ou seja, para mim é uma ferramenta essencial que tem que gastar um tempinho ali construindo um perfil interessante. O Grazi, quais são as. A gente está muito acostumado com o Brasil, do povo mais amigo, né? Como é que você convive? Como é que é essa. Como é que é o. Como é a sua experiência mais em Portugal? Como é que é o português como cidadão e como parceiro de. Eu sei que você falou que trabalha, foi a primeira em Portugal, mas da empresa, mas como é que é o povo português? Boca, eu não trabalho com nenhum português. Nunca trabalhei, você acredita? Eu só trabalho com americanos, ingleses e australianos e alemães, muito alemão. Então, é muito engraçado porque comparado até ao jeito que o brasileiro trabalha, esse modo anglo, eu acho que a gente em São Paulo trabalha, no estado de São Paulo, né, trabalha um pouco mais parecido com esse jeito americano. Tive muito problema, assim. Talvez com os alemães, que são completamente e absolutamente mais diretos. Você recebe feedbacks a todo momento, a toda hora, independente de serem positivos ou negativos, e lide com isso. Mas eu tive algum contato com italianos também, mais do que com portugueses até. E aí é completamente diferente, né? Que é algo assim, onde o conhecer
você conhecer a pessoa faz toda a diferença. Então, antes de você falar de negócio, você tem que sentar com a pessoa pelo menos meia hora e falar da vida e falar de outras coisas, marcar uma reunião antes, telefone ou e-mail não funciona, tem que ver, ou pessoalmente não dava, né? Mas pelo menos uma videoconferência. Então, isso é bastante interessante em termos dessas diferenças. Você falou no início da questão das skills, né? A gente fala muito, quando fala skills, está falando de hard e soft, né? Então, hard, a língua, por exemplo, você falou a questão do inglês, né? Em termos de tecnologias, o que você tem visto de importante que o pessoal precisa ter aí de maneira geral? A tecnologia, eu nunca usei o Outlook, por exemplo, no meu emprego que eu estou hoje. Eu acho que o Outlook está super ultrapassado. SAP, a não ser que você esteja numa empresa grande, assim, isso nunca mais usei e nunca mais quero usar. O que a gente usa hoje a gente tem acho que 4 ou 5 aplicativos de comunicação. Então a gente usa Slack, que é como se fosse um Mirk, acho que o pessoal não vai conhecer aí, mas é um chat atualizado lá de uns 15 anos atrás, com diversos canais, onde você pode colocar diferentes pessoas nesses canais. O Asana, que é um de project management, mais ou menos, e para separar o que cada um tem que fazer. Signal, ao invés de WhatsApp, Signal, que é aquele que você pode apagar as mensagens, etc. O que mais? Enfim, são só pequenas startups de comunicação de aplicativo, desse tipo de aplicativo que a gente usa. Eu não uso nenhum software que existia há mais de 10 anos, por exemplo. Para análise de dados, você tem usado alguma coisa ou não? Ou a Para sociedade análise não de precisa? dados, então, como eu estou em hospitality, para análise de dados a gente usa startups que têm esses dados, que calculam esses dados automaticamente. Então tem a Atomais, que chama uma que é bastante nova também, Revpar, algumas recentes. E aí eles nos dão os dados todos online e da maneira que a gente precisa. Ou seja, aí você tem que ter a skill de saber a habilidade analítica de olhar esses dados para tomar decisões, é isso? Claro, com certeza, com certeza. E pegar o dado, às vezes pegar o dado bruto que esse software vai te fornecer e transformar isso em gráficos, enfim. Uma coisa que eu aprendi lá atrás, logo que eu entrei no mercado. Aprendi não, né? Que eu fui forçada a construir gráfico e apresentação e a melhor maneira de transmitir a mensagem. E isso até hoje eu utilizo, independente da tecnologia que eu estou usando. Bem, queria só pedir para você, para a gente finalizar aqui, para você me dar uma mensagem assim para o pessoal que está pensando em pensar nessa carreira exterior, se começa antes, se tem preparação, o que você sugere ao pessoal hoje que queira pensar nessa possibilidade, o que se fazer para essa preparação? Eu acho que se preparar é sempre importante. Eu comecei a pensar eu diria, de 6 a 8 meses antes de vir. Comecei a pensar como que eu vou fazer, dado que eu não vinha com contrato de trabalho nem nada, quanto mais ou menos eu vou gastar nesse lugar, eu consigo economizar até lá e já começar a mudar o LinkedIn, já mandar as ofertas, porque é tudo isso que você consegue fazer remoto, de onde estiver, né? Então, entender um pouco da documentação, o que é necessário, tudo isso é super importante. E aí, chegando aqui, acho que é bater de porta em porta, mas assim, venham, porque sem vir também você nunca vai saber, né? E eu acho que o mercado aqui está em busca de muita mão de obra, principalmente depois da pandemia, acho que em todo lugar, né? Mas essa mão de obra mais especializada tá bastante em falta. Então, eu acho que tem bastante oportunidade. Gás, obrigado pelo seu depoimento. Espero que seu depoimento possa contribuir para os nossos alunos aqui da PE, tá bom? Obrigado. Obrigada a vocês. E se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo aí. Olá a todos, estamos aqui com mais uma egressa da FEA Ribeirão Preto, a Carolina Cabral, que é ex-aluna da Economia, para ela contar um pouquinho da história dela nessa carreira internacional. Então, Caroline, até que hoje você está nos Estados Unidos, né, trabalhando numa empresa suíça, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória entre a FEA até você chegar nesse posto que você tem hoje. Oi, Cláudio, tudo bem? Então, eu
fiz graduação em economia, né, na FEA Ribeirão, e depois eu fiz mestrado também em economia. Eu sempre dizia na época que eu queria ser economista mesmo. Eu não queria só o diploma de economia, e para ser economista mesmo, no mestrado é o mínimo exigido. E então, quando eu estava fazendo mestrado em Ribeirão, no segundo ano, quando eu já tinha acabado as matérias, eu vim para Nova York para estudar inglês por 6 meses. E aí, ao fim desses 6 meses, eu resolvi que eu queria morar nos Estados Unidos, que eu não queria mais voltar para o Brasil. E então, foi quando eu virei e falei assim, não, então agora eu vou para o doutorado, vou aplicar para o doutorado, né? Porque através do né, estudando é um jeito de morar fora, né, legalmente, e também assim na carreira. Então, né, eu peguei e falei, vou para o doutorado. E aí fiquei aqui nos Estados Unidos preparando meu application para o doutorado daqui mesmo. E só que a minha prova do TOEFL foi cancelada. E aí eu perdi o deadline do doutorado. Sei lá o que aconteceu, eles falaram que tiveram problema técnico, eu briguei, mas não tinha jeito. Aí eu perdi o deadline do doutorado, e então eu falei, então vou fazer outro mestrado, porque ainda tinha alguns programas de mestrados que as inscrições ainda estavam abertas. E também, conhecendo outros estudantes aqui, eles falavam que era mais fácil conseguir passar num doutorado aqui se você já tivesse feito um mestrado aqui. Então eu falei, não é uma má ideia. E aí eu fui para o mestrado. E só que quando eu estava no mestrado, eu resolvi não aplicar mais para o doutorado. Eu resolvi deixar o doutorado mais para frente. Eu nem cheguei a aplicar para nenhum doutorado. Quando acabou o programa do mestrado, eu fui direto procurar um emprego na área. E aqui eu não sei se todo mundo sabe, mas aqui nos Estados Unidos, se você faz um curso como mestrado, graduação, você tem direito a trabalhar por 1 ano sem precisar de um visto de trabalho. Então, é uma das razões pelas quais eu quis fazer, né, outro mestrado, quis estudar aqui. E aí depois, quando eu formei no mestrado aqui, eu consegui esse emprego na Swiss Re. E estou lá com eles até hoje. Faz um economista aí nessa empresa aí nos Estados Unidos? Você está em Nova York mesmo, é isso? Estou em Nova York mesmo. Olha, eu não tenho muita experiência de trabalho, né, no Brasil, mas eu imagino que não é muito diferente, né? Eu faço previsão de PIB, inflação, taxa de juros, prêmio de seguros, faço análise né, macroeconômica e como aquilo impacta o setor de seguros, né, a empresa, a rentabilidade. E né, faço trabalhos de pesquisas relacionados à indústria de seguros, mas né, usando as ferramentas econômicas, né, tanto de econometria quanto de análise. Então, eu acho que não tem muita diferença, não, o que um economista faz no Brasil e o que faz aqui. Como você fez 2 mestrados em economia, o que você viu de diferença nesses dois? Há diferenças na formação que se dá nesses mestrados? Então, é um pouco difícil de falar, porque quando eu fui fazer o segundo mestrado, eu já tinha uma boa base do mestrado da FEA, né? Então, assim, não é que foi fácil, mas não foi difícil, né? O da FEA, com certeza, foi mais difícil. Uma coisa que na época eu achei que pegou para mim, assim, foi mais puxado, foi que eles aqui têm muito mais essa coisa de dar tarefa, de ter projeto o tempo todo, artigo para escrever toda semana.
Então, assim, você está o tempo todo ocupado estudando, fazendo as coisas da faculdade. Acho que no Brasil a gente tinha mais tempo para dar uma respirada, assim. Tinha que estudar bastante, né, para as provas, mas essa constante ritmo de tarefa, projeto, eu achei bem mais intenso aqui. Eu sei que você tá, acho que 4 anos nessa empresa já, né? Você já está quase 5 anos já nessa empresa já, né? De quando você entrou nessa empresa, com toda a questão de pandemia, o que mudou para quem quer tentar uma carreira internacional aí nos Estados Unidos, por exemplo? Eu não sei te dizer se mudou alguma coisa, né? Assim, desde que assim, quando o Trump foi eleito, né, as empresas ficaram mais receosas em contratar pessoas de fora né, pela questão dos vistos de trabalho, né? Ficou mais instável. Então, acho que essa dificuldade. Na pandemia isso deu uma bagunçada mais ainda, mas em termos assim, toda vez que tem uma crise, né, econômica, todo mundo acha que nós economistas temos as respostas e as soluções para o problema. Então, assim, ficou bem mais puxado o trabalho depois da pandemia, né, a pressão aumentou bastante, mas eu imagino que isso tem acontecido também no Brasil. Caroline, além das competências tradicionais como o inglês, aliás, dá para perceber que você tem dificuldade de pensar no português agora já, né? Para conversar um pouquinho, já deu para perceber isso. Além das competências do inglês, para quem quer trabalhar com economia no exterior, que habilidades, vamos pensar em técnicas e sociais, né? As soft e hard skills que você acha importantes para quem quer pensar alguma carreira aí no exterior? Além da questão do mestrado, você falou que é importante, que ajuda, mas que competências você acha importante que as pessoas tenham, além da língua inglesa, né? Os communication skills, né? Aqui nos Estados Unidos a diferença é bem gritante, assim, em termos de communication skills, né? Uma coisa que eles aprendem, eles desenvolvem desde quando eles são crianças, e nós brasileiros nem tanto, né? Tipo, no Brasil ninguém pergunta nada na sala de aula. Aqui eles incentivam e é parte da cultura dele. Então, isso eu acho que é uma coisa que para uma pessoa que quer vir trabalhar nos Estados Unidos precisa treinar. Isso faz muita diferença. No começo tive um pouco de dificuldade, sim, né? Porque, como eu disse, né, no Brasil não fazia pergunta nenhuma na sala de aula. No trabalho eu ficava mais quieta também, mas não, aqui eles você tem que ser bem comunicativo, eles são bem comunicativos, essa era a palavra que eu estava tentando lembrar. Então, é esquisito, né, a cultura, assim, eles são mais diretos aqui do que os brasileiros, também são mais, ao mesmo tempo, assim, não tão calorosos, então você não pode meio que levar para o lado pessoal, é só o jeito deles, né, de ser. E eu acho que isso era, e tirando, né, da língua. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, como eu falei, a gente está fazendo um levantamento dos ex-alunos pelo LinkedIn. Você usa a ferramenta como LinkedIn para oportunidades ou as pessoas vão atrás de você? Como é que eu vi seu LinkedIn é bem preenchido, todas as informações do que você fez. Como é que é essa ferramenta, não só para você, mas para pessoas que vocês conhecem aí nos Estados Unidos? Então, aqui nos Estados Unidos eles usam muito, muito mesmo, assim. Quando eu estava procurando emprego, né? Quando eu formei, estava procurando emprego, eles falavam para mim assim, né, os americanos falavam para mim, você precisa entrar no LinkedIn das pessoas que trabalham nas empresas que você está interessado, que você viu vaga e tal, e conversar com elas, né? Marcar um café e tal. Essa cultura do networking também é muito forte aqui, que não é tão forte no Brasil. E
Então, eles usam muito o LinkedIn. Eu ainda não uso tanto. Meu chefe me dá bronca todo mês que eu preciso postar, que eu preciso estar mais ativa no LinkedIn, mas eu não sei. Então, serve problema. Porque eles têm visto, conversado com bastante alunos, ex-alunos que estão no exterior, eles falam muito do LinkedIn, que muitas oportunidades aparecem lá, são chamados por lá, né? Sim. Não, eu recebo direto, eu recebo mensagem de recrutadores perguntando se eu estou interessada para a vaga que eles têm. E isso também acontece com vários amigos meus. E nessa de também fazer contatos pelo LinkedIn, né, mesmo quando não tem uma vaga, eu conheço várias pessoas aqui que depois conseguiram um emprego por causa disso. Apareceu a vaga e falou, tem uma pessoa que me contactou e está interessada, acho que vai estar interessada nessa vaga, e acabou sendo contratado. Então, eles usam muito mesmo. Meu chefe tá ativo. Ele tá todo dia, o tempo todo no LinkedIn. Caroline, como os alunos da economia, muitos alunos da economia que gostam de seguir essa carreira acadêmica, igual você acabou seguindo no mestrado lá em Illinois, como é que é isso aí? É pago, não é pago? Como é que funciona para quem quer fazer um... Você deve ter te contato com outros também, esses mestrados. Como é que eu não sei, porque você fez mestrado mesmo, né? Tem os MBAs e tem os mestrados. Mas como o pessoal da economia gosta muito do mestrado, como é que funciona isso? É pago? Tem bolsas? Como é que funciona? Não, eu fiz com 100% de bolsa e eu trabalhava para a faculdade, eu era Research Assistant, então eu ainda recebia e aí aquele dinheiro era o que pagava as minhas contas. Outra coisa que o pessoal no Brasil não sabe muito é que você pode, sim, pesquisar as universidades que você quer estudar e ver se elas têm bolsa, ver as vagas de trabalho. As universidades também têm elas têm muitas vagas de trabalho, não só como vaga de pesquisador, mas também às vezes, na cantina da universidade, que já ajuda com os custos de vida, né? Então, eu não queria nenhuma bolsa do Brasil, não queria nada que me prendesse a ter que voltar para o Brasil. Então, eu procurei universidades que tinham bolsa pela universidade mesmo. Aí eu achei essa que tinha 100% e também apliquei para trabalhar para a faculdade. E os 6 meses você falou que você ficou antes estudando inglês, que você veio antes? Você fez uma outra coisa ou só foi estudar mesmo? E quanto foi importante esse estudar o inglês, ficar 6 meses estudando? Eu só estudei, na época eu tinha que escrever minha tese do mestrado do Brasil, porque eu não tinha acabado ainda. Então eu fiquei fazendo isso, eu fiquei fazendo a tese daqui e também meu orientador também era professor do MIT, o Ângelo, né? Então eu encontrei com ele lá e tal. Então eu fiquei fazendo a minha tese daqui e estudando inglês. Eu acho que o importante não é só ir na escola de inglês, ir lá fazer as tarefinhas e tal. Você tem que se inserir na cultura mesmo. Chegar, assistir televisão 100% em inglês, fazer amizade com nativos, com americanos, ou sei lá, se estiver em outro lugar, né, os nativos de outro lugar. Tem que se inserir mesmo, porque só a escola não é suficiente. Não... Só a escola, você não pega a fluência, não sabe, não consegue a conversa não flui muito, sabe? A escola é bem limitado, eu acho. Você vai entender as regras de gramática, o dia a dia do conversar, das coisas. Tem coisas que não estão na gramática, tem coisas que estão no dia a dia, na cantina que você vai, no subway que você vai, não importa onde você for, que acaba... Vendo, não é na escola. Isso, exatamente. Caroline, então, para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica geral para quem está pensando em carreira no exterior, que pontos básicos, que pontos importantes seriam para pensar nessa carreira, só para a gente fechar, fazer um fechamento aqui. Não, vai atrás, conversa com as pessoas, tira as dúvidas, conversa com as pessoas que já estão lá fora, né? Não tenha medo, pesquisa bastante, né? Hoje em dia, Google, YouTube estão aí para isso. E também estou aberta a conversar com quem tiver dúvidas, pode me contatar. Então tá bom, obrigado, Caroline, obrigado pelo seu apoio e espero que o pessoal tenha gostado das suas informações
que veio um pouco diferente, né? Está falando de mercado e está falando de fazer mestrado no exterior também. Obrigado, Caroline. Imagina, tchau, tchau, Cláudio. Vamos conversar agora com a Aline Quintana, que é ex-aluna da 7ª turma de contábeis, que hoje mora no Canadá, é contadora no Canadá, e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela. Vamos começar, Aline. Conta um pouquinho da tua trajetória até chegar na posição que você tem hoje. Tá ótimo. Tudo bem, Cláudio? É um prazer estar aqui com vocês. Sim, eu comecei a minha carreira já, eu poderia dizer, já na faculdade, né? Eu passei rapidamente vamos dizer assim, rapidamente, tendo em conta o tempo que tem até hoje, mas eu trabalhei na Fundace, eu trabalhei também, fiz alguns estágios em Ribeirão, mas no meu último ano eu comecei minha carreira de auditor externa na Deloitte. E eu fiz um ano em São Paulo, né? E depois disso, eu trabalhei, então, com auditoria externa. Eu sempre quis, para mim, era sempre importante ter essa exposição internacional. Então, eu praticamente foquei bastante nesse objetivo. Então, após ir para a Deloitte, eu fui para algumas instituições financeiras que tinham, eventualmente, o head office da empresa ficava em algum país. Era uma época em que a contabilidade não era tão globalizada como hoje, existiam o que a gente chama dos gaps em cada país. Né? Isso é um pouco bem antes do IFRS. Então, eu tive algumas exposições de experiências, por exemplo, em reportar para a Holanda, em reportar para o Japão, para os Estados Unidos. Então, foi um bom mix. Eu trabalhei em 2 bancos, um banco de investimento da França, um outro banco da Holanda, e trabalhei também numa empresa numa companhia de seguro e que foi comprada por uma outra companhia de seguro no Japão, do Japão. Então, foi esse meu mix na contabilidade. Depois disso, eu acabei, na verdade, nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de vir para o Canadá num período de férias de 30 dias, e eu fiz uma viagem com foco de aprimorar algumas partes que eu gostaria na parte do inglês. Então, eu tinha algumas coisas que eu queria aprimorar, porque eu tinha essa exposição já no trabalho. A minha língua principal no trabalho era reportar em inglês, e eu queria aprimorar algumas partes na disposição oral. Então, eu vim para o Canadá, e aí, quando eu vim para o Canadá, eu fui exposta ao programa de imigração, enfim. E aí, foi quando tudo começou. Mas eu voltei para o Brasil e comecei a me programar para isso. Então, por exemplo, eu sabia que existia um programa aqui, que que tinha maior, vamos dizer assim, maior facilidade para acelerar o processo era o de Quebec. Então, eu falei, bom, eu já estava num banco francês, eu comecei a estudar francês e fiz um planejamento para me preparar para isso. Então, eu tinha o inglês, tinha o francês, já tinha feito espanhol nesse meio tempo. Então, já era uma boa gama de línguas que, enfim, ia me ajudar eventualmente. Eu vim para cá com uma oportunidade de um estágio inicial, que acabou virando um emprego, era um estágio numa área completamente diferente da contabilidade, mas a empresa, como toda empresa, tem uma área financeira, tem uma área contábil, e eu percebi que eles precisavam de um suporte, e eu levantei a mão. 3 meses depois eu estava de volta na área financeira, na área contábil. E aí foi assim que começou a minha maior relação com o Canadá. Eu fiz esse planejamento, me mudei para cá, e fui evoluindo. Eu praticamente tenho hoje, eu falo em torno de 10 anos, porque eu tive um período no meio em que eu fui para o Brasil e morei por quase 3 anos de volta ao Brasil, e depois vim e estou aqui até o momento. Algumas coisas sobre a minha carreira foi que quando eu fui para o Brasil, eu acabei entrando na Ernst Young, e fui fazendo, e tive algumas exposições internacionais. Então, fui para a África, trabalhei com equipes, trabalhei no Reino Unido, trabalhei em Portugal. Depois disso, fui transferida para o Canadá, no escritório de Toronto, e também tive algumas exposições de alguns projetos internacionais, fui para o Uruguai, enfim.
E também, depois da UI, veio uma oportunidade na área de auditoria interna. Ainda assim, uma mudança. Eu não falei um pouquinho da minha atuação na UI, mas eu tive uma pequena mudança na minha carreira, no sentido de ir para a parte de fraude, para a parte de bribery corruption, e toda essa parte de o que a gente chama de integrity services, que aí vai desde... você pode pensar como uma área em que abrange riscos de uma forma geral. E aí, na auditoria interna, o meu foco era uma área global, em que o meu foco era integrar toda essa parte de o que a gente chamava de Conduct and Ethics, que é toda essa parte de má conduta, por exemplo, de empregados, de vendedores, de toda a relação que pode trazer risco para a empresa dentro da auditoria interna, mas de uma forma global, ou seja, de áreas de grande risco, de países de grande risco. E hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia que possui uma plataforma vamos dizer assim, de avaliação de risco, de certa forma, sobre as demonstrações financeiras, sobre as transações. Então, é 100% das transações que você está olhando. E eu ajudo hoje, atualmente, no projeto que eu ajudo os clientes que são auditores, contadores, controllers, de certa forma, a usar o melhor dessa plataforma. Então, mais ou menos, essa é a geral da minha carreira. Aline, eu lembro que quando você fez a migração, quando estava saindo da UI e começou para essa parte contábil, você teve que se preocupar com o tal do CPA. Conta para a gente um pouco a importância dessa questão do CPA para quem trabalha contabilidade em Canadá, Estados Unidos, como é que é esse processo, se a prova é difícil, como é que funciona isso? Sim, diferente do Brasil, normalmente o que a gente faz, a gente tem o nosso curso, né? Na minha época eram 5 anos, então você tem o bacharel e você faz uma prova de proficiência no CRC. Né? O que acontece fora, existe uma prova também, mas é um pouco a forma como é dada em termos de, não sei se a palavra certa é valor, mas é no sentido do que é importante para o profissional. Você precisa dessa designação. Então, são as letrinhas CPA, às vezes é CA, depende muito do país, da região, enfim. Mas aqui, se você não tiver a designação, só a universidade não é suficiente. E o que acontece é que você pode conseguir vagas, você pode trabalhar, mas o que acontece é que você fica limitado, porque alguém vai te perguntar, alguém vai querer, alguém vai exigir isso. Então, você fica limitado a um certo ponto na carreira. É claro que existem exceções e que ainda é possível, mas ter isso acaba sendo uma carta de alforria no sentido de que você vai para onde você quer, né? Então, o que eu fiz foi tentar perceber quais seriam as duas oportunidades que eu tinha entre o CPA nos Estados Unidos e hoje o CPA no Canadá, o que não quer dizer a mesma sigla, eles têm siglas diferentes, é uma abreviação igual, mas quer dizer coisas diferentes. Mas o que acontece aqui no Canadá, antigamente existiam 3 designações. Tinha a parte gerencial de ser contador, a parte regular de um contador normal, né, de fazer o fechamento, por exemplo, e o auditor. Enfim, no final eles fizeram uma combinação, criaram o CPA, mas ainda tem algumas regrinhas que nos bastidores você acaba percebendo que essa diferença acaba por existir mais entre ou você é auditor ou você é o CPA. Existe um outro, vamos dizer assim, um outro caminho que você tem que se especializar para ser auditor. O que não difere muito do Brasil quando você tem, se eu não me engano, o nome é o KNAI. Você tem que tirar um certificado no Brasil. Então, bem, assim, bem parecido, mas a exigência e o modo como se vê em ter isso, acho que é um pouquinho mais elevado aqui fora. Acabei optando por fazer o dos Estados Unidos. Existem vários motivos, eu estava te falando, né, numa outra discussão, né, Cláudio, que é muito relativo, é muito pessoal, vai depender do que você quer para sua carreira, se você quer uma exposição um pouco maior em termos de não só no Canadá, enfim.
Eu queria ter essa flexibilidade, mas existem alguns poréns no modo como você faz e nas exigências. Tecnicamente, no final, entre CPA do Canadá e Estados Unidos, existe uma reciprocidade. Você pode trocar figurinha depois. Só que, se você já é um imigrante no Canadá e você faz um CPA dos Estados Unidos, por exemplo, existem algumas restrições, porque é entendido que você está fazendo um shortcut, né? Que você está mais ou menos indo lá, fazer lá para tirar o daqui. Então, tem algumas particularidades. Por exemplo, você teria que ter vivido nos Estados Unidos pelo menos 1 ano para justificar o porquê você fez lá e não aqui diretamente. Essa é uma das coisas. Entre algumas outras opções. No Canadá, a ordem, ela normalmente, se o seu país não tem uma reciprocidade, o que acontece é que existe um programa criado para contadores do exterior, vamos dizer assim. E aí existe um programa pelo qual você tem que passar por um curso que é um curso de vamos dizer assim, para nós seria meio que um pós-graduação, é um graduate course. Eles desenvolveram, aí existem algumas possibilidades. Você pode ir para a universidade, fazer um curso que a universidade tem um programa, normalmente é de 1 ano, e existem créditos, você faz as suas provas e tal, você qualifica para essa fase vamos dizer assim, do programa inteiro, que existem fases, né? Se acontecer, por exemplo, de você já ter um MBA, eu acho que esse MBA pode ser usado para esse período. Mas hoje o CPA, por exemplo, de Ontário, ele tem um programa em que você faz do próprio CPA, que é uma série de provas. Você faz, se eu não me engano, são 4 provas, você faz um trabalho, enfim. É um programa que eles desenvolveram para eles que forma antes de você ir para a prova final. Então, basicamente, no Canadá, é um período dessas provas, ou seja, então, eu diria mais ou menos 36 meses, tá? Porque você também tem que ter um período, uma certa quantidade de horas de estágio em empresas de auditoria, enfim, que são cadastradas no programa. São qualificadas, elas têm que ser elegíveis para isso. Não é simplesmente trabalhar num lugar na contabilidade e aplicar. A empresa tem que ser cadastrada. Seria uma carga horária de aula, mais uma prova. Isso. E mais um estágio. Só essas 3 coisas. Isso, e uma prova, só que aí, lembrando que essa prova, existe a prova da carga horária de aula, existem provas para você, então, dependendo do programa que você fizer, vamos dizer assim, se você fizer o do próprio CPA, são 4 provas e eu acho que um trabalho para entregar, tipo um TCC. Se for na universidade, é a prova normal de universidade, e depois você tem, se eu não me engano, são 3 dias do exame uniforme, que aí é o final. E aí é uma bateria, é o tipo, o dia todo, é pesado. Vamos dizer assim, é um vestibular. A prova do CRC é fichinha comparada com essas, é bem claro isso. Sim, com certeza, é bem claro. Porque eu acho que, se eu pudesse fazer um paralelo, aqui, tirar essa prova é como tirar uma OAB. A gente não dá essa mesma, né? Não é paralelo fazer uma prova de suficiência do CRC com uma OAB, não é a mesma coisa. Deixa eu perguntar você. Você falou que essa prova é uma prova difícil de tirar. A profissão contábil aí é mais valorizada que aqui no Brasil, pelas experiências que você teve? Eu te diria que a ordem faz um trabalho muito, muito interessante de marketing. Ou seja, nós somos bons em marketing aqui, como contadores. Então, a nossa própria ordem tem uma força maior da importância do contador. E eu acho que isso faz uma diferença enorme. Então, é mais por esse lado. Eu acho que a gente podia trabalhar um pouquinho mais no nosso lado, no Brasil. A gente tem esse poder para fazer mais, entendeu? Eu acho que o CPA aqui atingiu esse nível de que a profissão ela fica mais valorizada porque existe esse trabalho mútuo entre órgãos reguladores, o próprio CPA e as empresas, de uma certa forma.
E, consequentemente, também, então, isso financeiramente também acaba valorizando, né? Sim, acaba valorizando. No CPA, eu não sei, se você quiser, eu posso falar do CPA dos Estados Unidos rapidamente, porque ele é mais curto. O CPA dos Estados Unidos, por exemplo, para você qualifica para fazer a prova, ponto final. Ele é mais simples, nesse sentido de processo, ou seja, você precisa, se eu não me engano, são 150 créditos. Eu ia perguntar, 150 horas, né? É isso. 150 créditos, isso. E aí é feita uma avaliação do seu histórico escolar. No meu caso, eu fiz a FEA. O curso foi muito bem avaliado nesse sentido. Eu fiquei com uma quantidade extra de créditos. Então, isso é muito bom para nós, né? De certa forma. Mas lembrando, eu não sei como que está hoje em termos de créditos finais, porque o curso ele foi feito uma revisão, né? Antes eu tinha 5 anos. O que eu percebi morando fora é que esses 5 anos, muitas vezes, dependendo do lugar que você está, ele pode equivaler ao primeiro ano de um mestrado, em termos de créditos, tá? Então, esse é um ponto interessante para considerar. O que acontece? Você qualificou com isso, aí vai ter um momento que você tem que qualificar com profissão também, com experiência, mas vai depender de cada estado, aí vai mudar. Normalmente, os 150 créditos é a maioria, é uma média dos estados nos Estados Unidos. Tem alguns que, como eles não têm, eles precisam mais de contadores, eles acabam abaixando um pouquinho, né, os requisitos para poder chamar mais profissionais. Mas, enfim, de forma geral, é isso. Você fez, aí qualificou, você tem. A partir da primeira, são 4 provas. A primeira prova que você fizer, a partir daquela data, você tem 18 meses para completar as 4 provas. E aí, neste período, se você, vamos supor, você chegou nos 18 meses, você passou na primeira prova e parou ali, porque, de repente, por algum motivo, você não consegue fazer as outras provas, está trabalhando demais, enfim. O que acontece? Passou o 18º mês, essa prova expira, você tem que fazer de novo. Então, começa a expirar as provas que você fez. Então, é bem importante saber que tem um período para fazer. Então, a partir do momento que você faz a primeira prova, o relógio começa a contar. E aí você fazendo essas provas, você passa por esse processo, aí então você qualificou com as provas. Aí a próxima etapa é, de acordo com o estado que você qualificou, vão existir alguns requisitos. Existem estados que precisam, por exemplo, que você faça uma prova de ética. Tem outros que não exigem no primeiro ano. Então, é muito relativo também. E aí você passa. Como você é internacional, um estudante internacional, vamos dizer assim, um candidato internacional, você precisa passar por uma entrevista por um CPA qualificado dentro da NASBA, que não sei se eu posso falar do NASBA, de repente, que é um órgão, que a maioria dos estados estão interligados a ele. Tem alguns estados que fazem de forma independente o processo, mas o NASBA normalmente regula a maioria dos processos para CPA, e aí existe um CPA dentro, credenciado do NASBA, que vai te entrevistar. Eu passei por isso, então aí você faz uma entrevista, e aí vai revisar o seu currículo para avaliar se você realmente teve a experiência necessária. No meu caso, eu não lembro agora se era 1 ano ou 2 anos que tinha de experiência. E aí, você passando por esse processo, aí o seu certificado é validado, você aplica para... Isso já é a parte da licença. Você fez a prova, você qualificou para poder aplicar para a licença. E aí, a partir do momento que você tem a licença, tem algumas regras de cursos, né, de educação continuada que você precisa fazer, tanto no CPA nos Estados Unidos quanto no Canadá. Deixa eu te perguntar uma coisa, Aline. Como você passou bastante experiências em vários lugares, Sim. a gente tem discutido muito aqui a questão das habilidades esperadas pelo contador, principalmente as tal das soft e hard skills, né? O que você, com a experiência que teve aí no Canadá com a área contábil, que habilidades você acha que o pessoal que quer ir trabalhar aí, que precisa ter para poder ser bem-sucedido? Eu diria, num primeiro momento é a língua, né? Você precisa, e o que eu queria dizer é, eu sou uma pessoa que começou a estudar cedo inglês, e eu para você ter uma ideia, assim, eu queria fazer um paralelo só para mostrar que isso não significa
o que a gente normalmente pensa. Por exemplo, eu comecei com 9 anos. Quando eu cheguei antes da faculdade, no ano anterior da faculdade, já tinha terminado todos os cursos. Eu já tinha praticamente feito, pensa numa Pink and Blue ou uma cultura inglesa, já tinha feito tudo. Aí você fala, bom, sou fluente. Não é bem assim, porque a nossa fluência, o nosso contato dentro do país não é a mesma coisa, evidentemente. Aí eu entrei na faculdade, e a gente é exposto a artigos, a livros, um monte de coisa, e depois disso eu ainda voltei a estudar inglês. Enfim, só para dizer que é importante ter essa ciência de que o seu inglês do dia a dia é fundamental que você tenha esse estudo anterior, porque é a sua base, mas que o vamos ver é aqui no dia a dia e é diferente, porque aí você vai ajustar. Então, você investir em escrever muito bem para um contador, você preparar um relatório, por exemplo, é fundamental. Então, isso é uma coisa muito forte do profissional aqui. É uma coisa que eu vi muito mais do que na minha carreira no Brasil. É uma coisa assim que faz parte. Você escrever memorandos e relatórios rapidamente, isso faz parte do dia a dia. Então, eu diria que investir nisso é bem importante. Uma outra coisa que eu vejo cada vez mais, e eu acho que é uma coisa para a época, né, Cláudio, que nós estudamos, eu acho que hoje uma necessidade maior é você ter o que a gente chama aqui de data-driven approach, que é você precisa estar caminhando lado a lado com tecnologia. Muito mais do que antigamente, porque a velocidade de hoje é infinitamente maior, né? Nos últimos 10 anos, a gente tem mais dados, a gente produziu mais dados no mundo do que até antes desses 10 anos, a vida inteira. Então, assim, ter isso e ter conhecimentos de o que a gente fala de análise de dados, de data analytics, de inteligência artificial, conhecer isso, não precisa se especializar, mas você precisa ter um básico, você precisa saber como você pode utilizar essas ferramentas, de certa forma, para utilizar no dia a dia e fazer do seu trabalho melhor. Então, ter essas habilidades de você se adaptar a isso é muito importante. Eu estou vendo que a empresa trabalha exatamente com isso, com inteligência artificial, né? Para ajudar contadores, controllers, né? Exatamente. Ela trabalha com... E eu vejo isso no dia a dia, porque o que acontece? Eu lido com sócios, eu lido com auditores, e a gente vê que na indústria, bom, nós somos uma profissão de centenas de anos, né? E que mudar é muito... né? É um desafio grande, vamos dizer assim. Então, mudar essa indústria está sendo desafiador. Mas, ao mesmo tempo, a necessidade existe e ela é para ontem. Então, esses profissionais têm que se adaptar. Não tem jeito. Vai acontecer, querendo ou não, né? Aline, para a gente finalizar aqui, a gente vê muito alunos da administração, da economia, indo para fora e poucos alunos da contabilidade tendo... Eu sei que tem mais, além de você, tem mais gente, alguns ex-alunos da contabilidade também aí no Canadá. Queria que você falasse um pouquinho, você pode fechar aqui uma posição assim, tentar mostrar que é possível essa questão dos alunos, dos profissionais de contabilidade, que há portas para ir para o mundo. Sim. Com certeza. Eu acredito que para os alunos que estão na universidade ainda, o que eu diria se preparem, se planejem, estudem. E uma coisa assim que eu posso falar com certeza querendo ou não, a nota que você tira no final de cada termo é importante. No final, a sua média final vai contar quando você estiver aplicando para essas situações. Seja para você estudar na universidade, seja para você fazer o CPA, existe um mínimo de nota que é esperado. Então, essas coisas são importantes e você está fazendo isso agora, para o futuro. Então, isso é uma coisa que também te dá asas, vamos dizer assim, né? E eu acredito que para a contabilidade é possível, desde que você se planeje, você faça um planejamento para você se preparar, porque sim, é difícil, não é fácil.
Mas eu tô aqui, eu sou um exemplo, né, de que é possível. O que eu diria, assim, fortemente é o planejamento que é importante, porque chegar aqui não vai ser a mesma coisa que chegar aí. É um novo processo, são pessoas novas, você tem que realmente se mostrar novamente e até criar a sua história aqui. Então, não é para todo mundo, existe um perfil que você tem que estar disposto a isso, mas eu acho que é importante chegar aqui com essa consciência, porque aí você não fica esperando que você está numa ótima posição no Brasil, por exemplo, e você decide mudar de país. Não necessariamente o seu ótimo momento no Brasil vai refletir diretamente aqui. Então, ser flexível nesse sentido, eu acho que é importante para não criar expectativa e depois ter uma ilusão. Aline, obrigado pelas suas colocações e espero que você tenha motivado, quer dizer, aberto a mente das pessoas em relação a essas oportunidades na área contábil. Obrigado, Aline. Obrigada a você, foi um prazer. Um abraço.